Responde para mim, será que você está vivendo do artesanato ou para o artesanato? Quando você coloca a cabeça no travesseiro, o que te vem é uma satisfação ou um monte de culpa? Um monte de tarefas, o que você tem que fazer, será que eu vou dar conta? Será que eu dei atenção suficiente para os meus filhos, se você tiver filhos? Ou será que eu fiz as tarefas da casa? Será que esse é o caminho? Esse vídeo aqui é bem informal, tá? É mais uma conversa, porque ontem eu fui dormir pensando exatamente nisso, na sobrecarga mental que tem atingido tantas artesãs que buscam no artesanato uma forma terapêutica de trabalhar, é um trabalho sim, mas a gente trabalha com o que a gente ama, então acaba se tornando um pouco terapêutico, a gente tem aquela satisfação. Só que toda empresa tem a parte de gestão, toda empresa requer uma empreendedora. E é isso que a maioria das artesãs não contam, elas não sabem disso. E quando elas lidam com isso no dia a dia, porque elas precisam do lucro, elas acabam não tendo um lucro que valha todo aquele esforço, elas ficam muito frustradas, estagnadas, se sentindo muito mal. Eu quero te dizer que eu já senti isso várias vezes na minha vida. Eu não tô aqui como um exemplo da pessoa que é super equilibrada, eu busco esse equilíbrio também. E eu tô aqui para compartilhar um pouco do que eu aprendi nesses 10 anos, 11 anos na verdade agora, empreendendo, tá? No começo, nos primeiros 8 anos, focada exclusivamente na minha loja de papelaria personalizada e nos últimos 3 anos compartilhando aí os personalizados e agora exclusivamente como professora de artesãs. Eu posso te falar que os desafios só mudam, tá? Empreender é um desafio para todos. E se a gente acha que lidar ali com a rotina de uma loja é mais fácil, ou lidar com a rotina de uma empresa de educação é mais fácil, eu acho que não existe esse negócio de mais fácil, mais difícil. São desafios que mudam, mas que têm muitas semelhanças. Antes de te falar que o que tem me ajudado, eu senti vontade de compartilhar um pouco aqui do que eu passo nos bastidores também. Há uns 8 anos atrás eu descobri, 9 anos mais ou menos, eu descobri uma síndrome do pânico, que era uma crise de ansiedade. Eu nem sabia que era síndrome do pânico, eu achei que, enfim, eu estava tendo algum ataque espiritual, olha que doido, né? E depois que eu descobri que aquilo tudo ali era causado pelo meu corpo. O que eu posso te dizer é que eu me senti muito culpada se você estiver passando por algum momento desse, de transtorno de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico, é para não se sentir tão culpada quanto eu, porque eu não queria sentir aquilo, eu não queria estar passando por aquilo, e eu me senti culpada por isso. Falei, o que eu fiz de errado para estar sentindo isso? Será que eu sou fraca, né? Tenho um emocional fraco? Eu preciso estudar desenvolvimento pessoal? De fato, estudar desenvolvimento pessoal me ajudou, tá? Mas foi muito legal quando eu fui na farmácia de uma amiga, e ela era uma amiga mais velha, era uma querida, eu já gostava dela há muito tempo, e ela me contou que o marido dela também tinha síndrome do pânico. E o marido dela, na minha cabeça, naquela época, era um homem muito bem sucedido, ele era mais velho, ele era divertido, mas ao mesmo tempo muito respeitado. Então eu falei, não, como assim ele tem a mesma coisa que eu? Então, isso aqui não escolhe as pessoas mais fracas, porque na minha cabeça, né, eu estava sendo muito frágil e eu não queria isso pra mim. Então, esse momento foi importante para eu perceber que essas síndromes, esses problemas, eles não escolhem, tá? Não escolhem a mulher, a mãe, a frágil, o forte. São problemas fisiológicos e que tem tratamento. E por que eu comecei aqui, entrei nesse assunto até de síndrome do pânico? Porque eu acredito que a maternidade traz uma responsabilidade que nenhum ser humano conhece até dar à luz. Você pode estudar, você pode ver vídeos, você pode sonhar isso com a vida inteira, mas quando você dá à luz a um filho, você lida com preocupações e com um sentimento que você nunca lidou antes. Pelo menos foi assim comigo. E eu vejo algumas amigas também passando por dificuldades parecidas. E geralmente, eu já ouvi essa frase e gostei muito, que quando você dá à luz, nasce em você uma empreendedora. Por quê? Eu tenho muitas alunas, inclusive, que são formadas, fisioterapeutas, advogadas, administradoras, e que buscaram uma alternativa para trabalhar em casa, porque querem ficar perto dos filhos.
Eu acho que assim, lá no ensino médio, todo mundo pergunta muito o que, que a gente quer fazer, né? Qual faculdade você vai fazer, qual profissão você vai seguir. E as pessoas nunca me perguntaram, pelo menos, como é que eu ia conciliar isso, né? Ah, você quer fazer faculdade de artes cênicas, eu queria na época. E como é que você vai conciliar quando você tiver que ficar 3 meses fora da cidade, gravando com seus filhos? Você quer ter filhos? Então, eu sempre quis ser mãe e eu nunca pensei sobre isso. A maioria das pessoas não é levada a pensar sobre isso. Eu não vejo aí isso em nenhuma matéria de escola, isso como pauta relevante aí. Então é importante pensar que essa realidade chega e que quando nasce uma mãe, nasce essa vontade de tentar entender como é que eu vou conciliar o meu eu, a minha realização profissional, seja por realização mesmo, seja por necessidade de trabalhar e ganhar dinheiro, com os cuidados do meu bem mais precioso, do meu filho, de um serzinho que depende ali, principalmente nos primeiros anos de vida, exclusivamente de mim, né? De mim e do meu marido, no caso. Então, isso tudo junto, esse acúmulo, faz com que a gente fique sobrecarregada, com culpa, com medos. E o artesanato vem como uma solução para esses problemas. Imagina fazer o que eu gosto a partir da minha casa, crescer com meu filho no ateliê. Foi isso que aconteceu comigo. Foi uma história maravilhosa, eu sou grata demais à papelaria personalizada, mas isso não significa que eu não enfrentei problemas, que eu não lidei com culpas, que eu não senti à noite, poxa, eu tô trabalhando até 10 horas da noite, tem que sair rapidinho, colocar as crianças para dormir, agora tem que parar para trocar uma fralda, tem que fazer a janta, meu Deus, eu esqueci de fazer a janta, meu Deus, as crianças estão sem comer até 8 horas da noite. Eu lidei com tudo isso. Então o que eu quero te dizer é que o artesanato pode ser uma solução maravilhosa para você ficar perto dos seus filhos mesmo, mas que você precisa estudar e organizar o seu ateliê, que não é intuitivo assim, porque você vai ter encomendas e se você não tem uma estratégia, se você não sabe como lidar com o ateliê, você vai acabar ficando mais sobrecarregada do que a maioria das pessoas, vai ficar com mais culpa ainda. É igual eu falei, eu fui analisando as minhas estratégias, refinando ela, e ainda assim, em vários momentos, eu senti essa culpa, eu senti que em alguns momentos que meu ateliê estava com muitos pedidos, que eu estava sobrecarregada, porque por mais que eu sempre tivesse tido tempo de assistir todas as apresentações da escola dos meus filhos, graças a Deus, né, ali depois que eu comecei a empreender, de parar e levar eles nos médicos, de trocar fraldas, fazer lanches, enfim. O que eu falhava era grande demais para mim, então isso aí era mais psicológico do que realmente o que eu conseguia entregar, tá? Não era uma coisa assim, nossa, realmente é porque ela fica muito ausente, era mais assim, ela se cobra muito, então cuidado com esse ponto aí também. Mas é importante enxergar que ainda com a empresa organizada, eu sentia isso. Agora imagina, me dói o coração pensar a quantidade de artesã perdendo aí a paz, porque não consegue se organizar e sente todos os dias essa culpa, essa insegurança, essa sobrecarga. Você não precisa disso. Comece a enxergar os pontos que você precisa melhorar na gestão do seu ateliê. Eu te garanto que é isso que vai fazer a diferença na sua qualidade de vida quando a gente está falando de ter tempo, né, para a vida pessoal e para a vida profissional. E eu falo, não é porque eu vi isso ou porque eu li em algum lugar. Eu também li, estudei, mas é porque eu passei por isso, porque eu vi alunas passando. Então, quando você se organiza, você começa a ter muito mais tempo e clareza. Talvez você tenha a mesma quantidade de tarefas, mas elas vão estar organizadas, você vai conseguir visualizar, definir prazos adequados para cada uma, entender o que você pode e não pode fazer, ter segurança para dar resposta para os seus clientes. Isso é fundamental. Mais uma vez eu quis contar minha experiência, mesmo com um ateliê organizado, porque eu não tô aqui para te oferecer uma solução mágica. Se organize, você vai trabalhar 4 horas por semana e vai ganhar 10 mil reais por mês. Não é isso, tá bom?
Eu só quero te dizer que existe uma melhora significativa quando você começa a entender o seu ateliê, a enxergar ele como uma empresa. Você começa, inclusive, a enxergar perspectiva, enxergar para onde ele está indo, não ter aquela insegurança tão grande de que você talvez no mês que vem não ganhe nada. Eu sei que tem muita gente que fica com medo, não tem coragem de fazer uma parcela, porque tem medo de no mês que vem não faturar nada, do ateliê tá ali faturando bem, mas por um golpe de sorte, ou de não enxergar o lucro ali que a pessoa tá tendo, e talvez nem esteja tendo lucro mesmo. Então ajustar esses pontos vai te ajudar também nessa percepção aí, nesse lucro, nessa clareza dos seus processos. Empreender com papelaria personalizada não é um caminho fácil, mas é um caminho simples a se seguir. E com o direcionamento certo, eu tenho certeza que você pode conseguir conquistar os seus objetivos, lidar com essa ansiedade aí que acomete tantos artesãos, principalmente as mães, e ter uma empresa de verdade e não um hobby até surgir algo melhor, né? Não algo ali que você não enxerga o futuro. Muito cuidado para não se perder no caminho. Muitas vezes a gente pega uma via para conseguir estar perto dos nossos filhos e o que acontece é que a gente está no mesmo espaço físico, mas os nossos filhos, por exemplo, se tornam um peso. Ou vamos supor que você não tenha filhos, mas você quer algo para trabalhar com mais tranquilidade, mas você se cobra tanto que talvez você esteja mais estressado do que quando você trabalhava para os outros. Talvez você queria liberdade geográfica, mas hoje você não consegue ir na casa da sua mãe no domingo, porque você não consegue tempo, tem que trabalhar de domingo a domingo. Faça essa autoanálise, enxergue você, tente entender em qual momento você está para que você seja protagonista da sua história e consiga mudar, dar atenção aos pontos que são relevantes para que você comece a mudar essa rota e refazer esse caminho. Eu tô aqui para te ajudar, tá? Se o seu interesse é empreender com papelaria personalizada, ter uma empresa no ramo, conseguir faturar alto, com perspectiva, com organização, meu conteúdo é para você. É só você vir me seguir aqui no YouTube, tem vários vídeos, tanto para quem está iniciando quanto para quem já trabalha na área. Se você está iniciando, vai ser muito bom, porque você vai conseguir não cometer erros e perder tempo e dinheiro que muitas pessoas cometem. E se você já está na área, você vai enxergar vários pontos de mudança que você pode ir colocando em prática imediatamente. Eu também tenho um curso chamado Empreendem Personalizados. Se tiver, o link vai estar na descrição desse vídeo. Mas se não tiver, você não precisa ficar parada, já pode maratonar aqui o meu canal, porque já tem muita informação de valor. Se esse vídeo te ajudou a ter um pouco mais de tranquilidade e clareza da sua jornada, deixa eu saber aqui nos comentários, porque vai ser importante para mim esse feedback. Eu tô aqui para tentar transformar essa jornada em uma jornada um pouco mais leve, para que você consiga desenvolver todo o seu potencial e aproveitar tudo que a papelaria personalizada pode te oferecer.